e dessem de comer. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nós estamos diante de uma palavra bastante aleluia, conhecida, glória a Deus. uma palavra que é bastante pregada, e nós sabemos que Jesus, ele vai retornar à cidade de Cafarnaum, porque outrora ele estava na cidade de Gadara, e como nós somos conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos o que Jesus fez naquele lugar, porque nós sabemos que quando Jesus se encontra em algum determinado lugar, alguma coisa acontece. Nós sabemos que quando Jesus passava por alguma cidade, ele efetuava curas, ele efetuava libertações, e assim não foi diferente na cidade de Gadara. Glória a Deus. E Jesus agora vai retornar para a cidade de Cafarnaum, e quando ele retorna para a cidade de Cafarnaum, ele mais uma vez vai fazer o que era de costume. Jesus vai voltar a ensinar e vai voltar a pregar naquela cidade. E quando nós falamos sobre a cidade de Cafarnaum, nós estamos falando sobre uma das cidades em que mais Jesus operou milagres. Aleluia. Eu creio que todas as pessoas que residiam naquele lugar, se não conhecessem Jesus pessoalmente, por causa do seu ministério, no mínimo, já tinham ouvido falar daquilo que ele fazia. E Jesus agora vai estar naquele lugar, pregando a palavra de Deus e ensinando o povo. Quando de repente, um homem vai chegar até Jesus e, pondo-se de joelho, vai dizer: mestre, a minha filha está lá em casa, está moribunda, está à beira da morte. Aleluia. Mas eu peço que o Senhor venha comigo até a minha casa, imponha as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada. A Bíblia vai dizer que o nome desse homem era Jairo. Jairo era nada mais, nada menos do que um dos principais, ou o principal da sinagoga daquele lugar. E quando nós estamos falando sobre o principal da sinagoga, nós estamos falando sobre uma pessoa que era conceituada, sobre uma pessoa que tinha responsabilidade, porque o principal de uma sinagoga, além de zelar pelos cuidados do templo em si, da estrutura da sinagoga em si, também era responsável pela leitura da Torá, também era responsável por aqueles que iriam trazer a palavra no dia de sábado. Então logo nós podemos entender que Jairo era uma pessoa atarefada, era uma pessoa de responsabilidade, e nós sabemos que todos aqueles que são pessoas de responsabilidades, que são pessoas de obrigação, são pessoas de status, porque nós podemos entender que Jairo era uma pessoa influente, era uma pessoa que gozava de um certo status social naquele lugar. E quando nós falamos de Jairo, aleluia, nós estamos falando sobre um homem de autoridade. Glória a Deus. Sobre um homem que era conhecido e reconhecido naquele lugar. Quando nós estamos falando de Jairo, nós estamos falando sobre uma pessoa conceituada, talvez uma pessoa até mesmo de um poder aquisitivo elevado, sobre uma pessoa que talvez tinha dinheiro para contratar os serviços dos melhores médicos daquela cidade. Aleluia. Mas observe que naquele exato momento, perante aquela situação, o conceito social de Jairo não estava valendo de nada. Aleluia. O poder aquisitivo de Jairo não estava valendo de nada. O status social de Jairo não estava valendo de nada, porque a sua única filha estava na sua casa, doente, à beira da morte, e ele vai ouvir falar de Jesus.
Jesus não era bem quisto, ou seja, porque Jesus, ele muitas das vezes batia de frente com o sistema religioso daquela época. Glória, glória. Mas observe que na hora do desespero, Aleluia. Jairo não estava preocupado com aquilo que talvez iriam falar sobre ele, com aquilo que os seus colegas de religião iriam pensar sobre ele, porque ele tinha apenas um objetivo, que era ver a sua filha curada. Aleluia! E Jairo não pensou duas vezes. Quando Jesus estava naquele lugar, a primeira coisa que ele vai fazer, antes de fazer o seu pedido, foi se prostrar. Meu Deus! E quando eu olho para esse gesto de Jairo, eu vejo uma coisa que muitas das vezes vai faltar em nossa vida. Porque o homem, ele tem por tendência, quando vai direcionar a sua voz a Deus, é pedir: Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso disso. Deus sabe muito bem do que nós precisamos e deixamos de precisar. Mas quando eu olho para o gesto de Jairo, eu entendo e pego para a minha vida como aprendizado, que a partir do momento em que direcionamos a nossa voz a Deus, é primeiramente adorar, depois pedir. Nós adoramos primeiro, depois pedimos, nós reverenciamos o nome dele e depois nós pedimos. Glória a Deus! Aleluia. Jesus então vai dizer para Jairo que ele iria. A Bíblia vai dizer que vai estar Jesus, os seus discípulos, obviamente Jairo, e uma grande multidão. E essa grande multidão, ela apertava e oprimia, empurrava Jesus por todos os lados. Verdade. Porque essa era a reação da multidão. Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. E quando nós estamos falando de multidão, não falamos sobre 100, 200, 300, não. Nós falamos no mínimo de dezenas de milhares de pessoas. E a Bíblia vai fazer menção de uma mulher que por 12 anos sofria com uma hemorragia. E a Bíblia vai dizer que ela gastara tudo o que ela tinha, sem antes ser curada. Aquela mulher se consultou com muitos médicos, gastou seus bens, mas ao invés de melhorar, ela estava indo de mal a pior. Meu Deus! Mas observe que ela vai ouvir falar de Jesus, e ela vai apenas pensar consigo mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, serei curado. Aleluia. Glória, glória a Louvado o nome do Senhor! Segundo a lei de Moisés, quando uma mulher estava no seu período, ela deveria se recolher por 7 dias fora do acampamento. Ou seja, ela deveria passar por aquele período reclusa. Verdade. Agora imagina uma mulher que estava assim durante 12 anos. Meu Deus, Espírito Santo. Primeira coisa, ela não poderia conviver em sociedade, porque religiosamente falando, ela estava cerimonialmente impura. E se ela tivesse contato com alguém, ou até mesmo tocasse em algum objeto, aquilo que ela tocasse se tornaria impuro. Aleluia. Meu Deus. Aquela mulher estava privada da sua vida familiar, estava privada do convívio social, não poderia nem mesmo frequentar uma sinagoga. E se ela entrasse em alguma cidade, ela deveria declarar em alto e bom som que ela era impura. Meu Deus. Mistério. As pessoas que ouviam
as mais radicais pegariam pedras para apedrejá-la. Observe o cenário de vergonha pelo qual ela passava. Meu Deus. Além de vergonha, era decepção, era frustração, porque a cada médico que ela contratava era uma decepção. Ela estava indo de mal a pior. Mas ela vai ouvir falar de Jesus. Aleluia. Que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus expulsava demônios. E ela vai pensar: se eu tão somente tocar em sua vestes, ficarei curada. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer que nesse meio tempo, enquanto eles estavam indo para a casa de Jairo, aquela mulher conseguiu tocar na orla, na parte de baixo das vestes de Jesus. Jesus vai parar e vai dizer: alguém me tocou. Aleluia. Os discípulos vão dizer: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor nos pergunta: quem me tocou? Meu Deus. Aí Jesus vai responder: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia, Espírito Santo. Observe uma coisa interessante: Espírito. muitos seguiam a Jesus simplesmente para serem curados, outros por causa do pão ou peixe que ele multiplicou, outros seguiam a Jesus somente para saber quem ele era pessoalmente, outros seguiam a Jesus simplesmente para acusá-lo mais tarde. Meu Deus. Multidão tem vários motivos para seguir uma pessoa. Aleluia. Uns seguem porque é rico, porque é famoso, por causa do status perante a sociedade. Deus. Aleluia. Uns seguem simplesmente por causa de uma grande massa que está seguindo aquela pessoa. Mas quando eu olho para essa mulher, eu vejo que em meio à multidão ela fez diferença. Aleluia, Deus. A multidão apertava e comprimia, mas Jesus continuava andando. Jesus seguiu o seu caminho. Mas a partir do momento em que aquela mulher tocou em Jesus, ele parou. Meu Deus. Sabe por quê? Porque o toque daquela mulher foi diferente. E quem faz a diferença chama a atenção do mestre. Quem faz a diferença toca diferente. Louvado é o nome do Senhor. E sabe o que Deus está nos dizendo nesta noite? Eu não te chamei para fazer parte de multidão, eu não te chamei para fazer parte de massas, mas eu te chamei para ser diferente. Aleluia, Deus. Uma coisa interessante: Espírito Santo. Aleluia. por perder muito sangue, aquela mulher obviamente estava fraca. Mas mesmo assim, ela conseguiu adentrar e passar por aquela multidão. Mesmo fraca, mesmo sem força, ela conseguiu romper uma multidão. Sabe por quê? Porque houve uma estratégia. Glória a Deus. E enquanto eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo ministrava ao meu coração sobre estratégia. Aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos como aquela mulher, fracos, cansados, mas mesmo com pouca força, continuamos prosseguindo. E Deus está nos dizendo nesta noite: eu estou te dando estratégia para passar pela multidão. Ele está te dando estratégia para romper essa multidão que tem se colocado à tua frente. Sabe por quê? Porque nós temos um limite.
Nós, como seres humanos, nós temos um limite. Verdade, Deus. E eu costumo dizer que Deus, Ele permite que nós avancemos até certo ponto. Mas quando as nossas forças acabam, Ele toma a frente e nos dá estratégia. Eu não sei qual é o contexto da tua vida. Eu não sei por qual tipo de provação você tem passado, mas Ele está te dizendo nesta noite: eu estou te dando estratégia, eu estou te sustentando, eu estou renovando as suas forças para que você venha romper essa multidão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, tremendo e temendo, vai se aproximar de Jesus e vai declarar toda a verdade. Aleluia. Aí Jesus vai responder: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste teu mal. Observe uma coisa interessante. Talvez as pessoas naquele lugar a conheciam e sabiam aquilo que ela estava passando. Glória a Deus. Mas observe que Jesus vai fazer a questão de honrar aquela mulher na frente de todo mundo. Oh, glória. Sabe por quê? Porque eles sabiam que aquela mulher era impura. Eles conheciam a situação da vida dela. E foi por isso que Jesus a honrou na frente de todo mundo. E Deus está te dizendo, sabe, aqueles que têm contemplado a sua luta, o seu choro, o seu pranto, vai ser no meio desses que eu vou te honrar. Deus está dizendo, sabe, aqueles que estão vendo você passar pelo processo, vai ser na frente desses que eu vou te honrar. Quando aquela mulher vai embora, vai chegar uma pessoa da casa do chefe da sinagoga e vai dizer: porque tu ainda incomodas o mestre? Meu Deus. A tua filha está morta. Meu Deus! Observe uma coisa interessante. Jairo acabara de presenciar o milagre. Estava precisando urgentemente do seu próprio milagre. Aleluia. E vai chegar uma pessoa e vai dizer: para que tu ainda incomodas o mestre? Meu Deus. A tua filha está morta. Meu Deus! Era como se aquela pessoa estivesse dizendo: acabou para você. Eu costumo chamar isso de palavra de maldição, de palavra de derrota. E observe que quem pronunciou essas palavras foi uma pessoa de dentro, foi uma pessoa de perto. E muitas das vezes escutamos palavras de derrota. Meu Deus. Palavras que muitas das vezes vão secar o nosso coração. E essas palavras, elas vêm de pessoas de perto. Meu Deus. Mas eu costumo dizer também uma coisa: em meio a situações adversas, Jesus sempre tinha uma palavra de ânimo para aqueles que estavam na sua presença. Aleluia. Eu não sei quantas palavras de maldição você escutou ao decorrer da sua caminhada, mas Jesus tem uma palavra de ânimo para a tua vida nesta noite. Aleluia. Eu não sei quantas palavras de derrota pronunciaram contra a tua vida, mas Ele tem uma palavra de levante para você. Ele tem uma palavra de fortalecimento para a tua vida. Aleluia, aleluia, Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! E o texto vai dizer que Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E a Bíblia vai dizer que eles vão chegar na casa de Jairo, vão ver o povo em alvoroço, o povo chorando,
os flautistas tocando a sua música fúnebre. E Jesus vai perguntar: para que todo esse alvoroço? A menina não está morta, apenas dorme. Aleluia. E no mesmo momento, aqueles que estavam chorando vão começar a rir de deboche. Havia um costume de que quando uma pessoa falecia, os seus familiares contratavam carpideiras e flautistas, ou seja, pessoas que eram pagas para lamentar. E logo nós podemos entender que tudo aquilo ali, que todo aquele choro era falso, todo aquele consolo era falso. Nenhum daqueles que estavam ali chorando e tocando a sua música eram verdadeiros. Porque no exato momento em que Jesus disse que ela estava dormindo, eles começaram a rir. Meu Deus! Sabe o que acontece? Nem todo mundo que está do teu lado, do meu lado, acredita na nossa vitória. É verdade. Tem gente que até mesmo pode chorar conosco, mas quando nós contamos uma vitória ou a probabilidade de uma vitória, ele logo debocha, ele logo escarnece, ele logo duvida. E foi isso que aconteceu naquela ocasião. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que bate no seu ombro e no meu ombro é nosso amigo. Aleluia. Mas observe que Jesus vai ordenar que todos saíssem. Jesus. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai presenciar o seu milagre. Nem todo mundo vai presenciar a nossa vitória. Sabe por quê? Deus às vezes afasta algumas pessoas da nossa vida, é porque nem todo mundo está preparado para contemplar o nosso milagre. Glória a Deus. No seu momento de honra diante de Deus, nem todo mundo vai estar presente. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que conhece e contempla o coração do homem. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai tomar aquela menina pela mão e vai dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que a menina no mesmo instante vai se levantar. Glória a Deus. E já tinha aproximadamente 12 anos. E aquele milagre vai ser conhecido por todo aquele país. Sabe aqueles que riram quando Jesus disse que a menina estava apenas dormindo? Tiveram que saber aquilo que Jesus fez na casa de Jairo. E isso não é diferente contigo nesta noite. Aleluia. Glória. Sabe aqueles que escarnecem, que zombam de ti, vão ter que saber aquilo que Deus vai fazer. Então, se não acreditam hoje, se duvidam hoje das promessas que Deus te fez, não se preocupe. Vai chegar o momento em que aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida vai virar notícia. Deus vai soprar a tua vitória. Deus vai soprar o teu milagre. Então não se preocupa, porque Deus vai fazer questão de espalhar aquilo que Ele vai fazer sobre a tua vida. Amém? Essa é a palavra da parte de Deus. Que Deus para a tua vida nesta noite, e que Deus continue abençoando a tua vida, e assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.